Bem-vindo ao nosso editorial do dia 2, sabadão, tá? Hora do almoço. Eu estou trazendo conteúdo, nosso almoço com política que acontece mesmo hoje, nesse sabadão. Vamos entender tudo que está acontecendo. Reunião tensa entre Lula e militares, os altos comandantes do exército do presidente Lula. Teve também um novo canal aberto do Eduardo Bolsonaro em relação a denúncias contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e vem deixando, né, ministro do Supremo Tribunal Federal com a pulga atrás da orelha, ou seja, com um alerta aí, né? Outro ponto. A Globo News já vem desmontando o discurso pró-Lula. O Lula dizia que a culpa do tarifaço era do Eduardo Bolsonaro e do malvadão do Bolsonaro. Pois é, sempre, né? A culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro já não governa há 2 anos, mas até hoje é por culpa do Bolsonaro que o Trump está impondo tarifas, né? Então, assim, o discurso não se sustenta, não está colando. E aí, a própria Globo trouxe o entrevistado e já não está conseguindo controlar mais os entrevistados. Ontem, trouxeram um jornalista que era para falar sobre a lei Magnitsky, que não é ideal aplicar a lei Magnitsky contra o Moraes, e ele até falou isso. Mas ele disse o seguinte, que ele ficou assustado, como jornalista americano, ele ficou assustado com a censura que o STF impõe aos jornalistas aqui no Brasil, que o Brasil é uma democracia muito esquisita. Ou seja, nem eles estão conseguindo controlar isso aí. Então, tudo isso é pauta desse nosso editorial. Se você gosta desse conteúdo, se você está afim, né, de sempre se manter bem atualizado com todas as informações que a gente traz, então, meu amigo, você que nos acompanha, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar todas as informações, né? E a gente faz aqui as análises jurídicas, né? Eu sou advogado, filosóficas, sou filósofo também, né? Econômicas e, enfim, geopolíticas. A gente está aqui acompanhando tudo isso para trazer sempre a melhor informação para você. Hora de informação? Vem comigo, sabadão, sabadô, hora do almoço. Estou aqui para trazer informação e discutir a política do Brasil com você. Vamos para cima. É o seguinte, para muitos, Eduardo Bolsonaro é um vilão que atenta contra a soberania. Essa turma a gente chama de petista ou esquerdista. Para outros, o Eduardo Bolsonaro é um herói, alguém que está lutando, está batalhando para trazer, né, de volta a liberdade, a discussão sobre a liberdade de expressão, enfrentando abusos e tiranias. Essa turma, chamados de bolsonaristas. E aí a grande questão é, de que lado você está? Né? Ou você está do lado dos bolsonaristas ou você está do lado dos petistas. Não tem outra discussão, nem meio termo, nessa questão do Eduardo Bolsonaro. Pode até ser. Né? Às vezes você só é uma pessoa que leva tudo pela consciência e fala, pô, os petistas estão errados, os bolsonaristas estão certos. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele vem travando uma batalha, isso é fato, e a esquerda quer colocar armas poderosíssimas contra o Eduardo Bolsonaro. Só para você ter noção, o Lindbergh Farias, ele apresentou um projeto de lei agora. Ele quer colocar a cadeia de 40 anos de prisão para quem atentar contra a soberania nacional. E aí o grande problema é crime de traição à pátria. Quem vai definir o que é isso? Né? Mas enfim, o Eduardo Bolsonaro acabou de anunciar que foi aberto um novo canal de denúncias contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Matéria do Metrópolis Política, bolsonaristas lançam site para receber denúncias contra Alexandre de Moraes. Segundo essa matéria do Metrópolis, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, divulgou na sua própria conta, dentro do X, na madrugada do sábado, o site chamado Dossiê Moraes, a memória de todos os abusos do ministro para receber denúncias contra o magistrado Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele escreveu o seguinte, né, ao fazer a publicação. Não somos 213 milhões de pequenos tiranos, mas podemos ser 213 milhões a expor os abusos de Moraes. Posso contar com a sua ajuda para compartilhar? Escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua rede social.
A referência é uma fala da ministra Carmen Lúcia, que a gente acompanhou, dizendo que quem hoje tem uma rede social, você que tem uma rede social, provavelmente tem, senão você não estava me assistindo. Para você que tem uma rede social, para você que acompanha, né, as redes sociais, você é um tirano, um malvadão da carochinha. E aí, né, você não quer atentar contra a democracia, contra os 11 eleitos deuses supremos da democracia. Pois é, meu amigo. A grande questão que sobra, a grande questão que paira, é que a Constituição, ela fala que todo poder emana do povo. A democracia deveria ser o povo, que é considerado hoje 213 milhões de tiranos. Então, a publicação do Eduardo Bolsonaro está viralizando, né? Está aí abrindo um novo canal de denúncias contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa discutir são os impactos, né, que as sanções Magnitsky, que o Eduardo Bolsonaro brigou muito para chegar, né, tiveram aí, vamos dizer assim, de impacto. Dá uma olhada na matéria da Folha de São Paulo. O Lindbergh, de novo o Lindbergh Farias, entrou com ação no STF, aquilo que eu chamei de presente de grego, tá? Só pedindo aí, ó, gente, assina quem aí quer receber a Magnitsky, assina aí falando que ela não vale para vocês e para o Moraes. Tá, quem assinar vai ser sancionado. Afinal, o STF aqui não tem jurisdição lá nos Estados Unidos. A Magnitsky vai acontecer da mesma forma. O STF não deve obrigar bancos a desprezarem sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A maioria dos magistrados acredita que a medida colocaria instituições em risco e que o melhor é esperar para ver o alcance dessas medidas contra os ministros do Supremo. Sentiram, é óbvio que sentiram. No entendimento da maioria dos magistrados, no entanto, uma decisão do STF empurraria os bancos para uma situação de risco. O governo Trump poderia escolher qualquer um deles, de forma aleatória, para sancionar, inclusive com pesadas multas. Ué, não é isso que o Alexandre de Moraes fazia? X com Twitter. E é isso, eles sabem que o Trump vai responder na mesma moeda. O Vinícius Carrinho escreveu o seguinte aqui, ó. Parece que entenderam as consequências devastadoras de um descumprimento da Magnitsky. Menos mal. Seria o caos total e o aniquilamento do setor financeiro brasileiro, né? A aplicação da lei Magnitsky, neste caso em específico aqui. Então, pelo menos agiram com bom senso nesse quesito aqui. Agora, estão revoltados, né? Por quê? Fizeram um manifesto contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que é um absurdo um terceiro ser sancionado por atos que são imputados ao Alexandre de Moraes. É entre nós, né? É só observar o que está acontecendo com o filho da Zambelli, a mulher do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, estão sentindo, né? Na pele o que acontece com os outros, não é? Agora, uma coisa é certa. O Lula está sentindo a pressão. Óbvio, né? Que eles estão tentando transparecer uma tranquilidade, um sossego, uma calmaria, estão na lombra, na marisia, né? Só que o negócio é o seguinte, não tá bem assim não. Ontem rolou uma reunião tensa entre o Lula e o alto comando do Exército. A matéria é do Metrópolis. Por que a reunião de Lula com comandantes durou quase 2 horas? Por que da tensão na reunião que o Lula tem e por que ontem teve essa convocação para chamar os militares? Afinal, tem 2 anos e meio de governo Lula já. E até agora os militares não foram convocados para ter reuniões com Lula. E agora, de última hora, teve essa reunião? O que é que está rolando? Pois é, a reunião do Lula era para durar só 30 minutos, segundo a matéria do Metrópole. Estava lá o ministro da Defesa, que é o José Múcio, que disse que, e não sei como não tiraram ainda, disse que 8 de janeiro é uma aberração jurídica. Disse que o governo Lula, né, deveria ter agido de outra forma e que aquilo não é golpe de Estado. Estava lá também os comandantes das 3 forças armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. O motivo
da longa reunião, né? O Igor Gadelha teve uma entrevista, inclusive, com um dos militares, e ele disse o seguinte: ó, muitos assuntos foram discutidos, né? Nessa hora, os militares aproveitaram para pressionar falta de din-din, falta grana, falta dinheiro, cuscuz, grana, faz-me rir. Não tinha. Então, aproveitaram para pressionar por mais dinheiro, porque mais do que nunca o Lula agora vai precisar dos militares. Deve ter muito meio-fio para ser pintado. Então, pediu, né, apoio, suporte a esses militares, para que os militares pediram apoio, né, para mais dinheiro. Discutiram sobre os problemas do orçamento, que os militares estão faltando dinheiro até para o avião da FAB, que o Brasil está quebrando, né? A equipe econômica publicou um decreto tirando, né, descongelando 20 bilhões do orçamento da União, sendo que 1,92 era do Ministério da Defesa. O Lula já começou a liberar uma graninha para eles. E aí, nessa reunião, participou o Tomás Paiva, o almirante, né, Tomás Paiva, que é do Exército, o almirante Marcos Olsen, da Marinha, né, e da Aeronáutica, o brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno. Tá? E aí, foi o momento perfeito que os comandantes, né, vendo tudo o que está acontecendo no Brasil, aproveitaram para pressionar por mais um pouquinho de grana para as Forças Armadas. Que representa ainda ou não? Coloca no comentário só para a gente saber. Vamos lá. A pergunta que fica é: meu irmão, meu amigo, a culpa do tarifaço é do Bolsonaro? Será mesmo? Pois é, quando nem o G1 nem a Globo consegue esconder mais, o pior é que tem a meba que ainda acredita. Não, o Lula está lutando pela soberania contra os falsos patriotas. Ô, gente burra, né? Dá uma olhada. A Globo vai escancarar, vai esfregar na cara dessa gente, dessa turma, que não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. A verdade é que qual que é o real interesse, né, do Trump contra o Brasil? Não é contra o Brasil, não. É contra o posicionamento do presidente da República do Brasil. O Trump não está nada contra o povo brasileiro. Inclusive, ontem ele gravou até um vídeo dizendo: não, eu amo o povo brasileiro. O que está me incomodando são as políticas pró-Rússia, pró-China, que o presidente do Brasil está fazendo. Inclusive, ele até falou: não, se o Lula quiser me ligar, me liga aqui, vamos conversar, vamos ter um dedinho de prosa. Escuta só esse trecho dessa matéria aqui, para você que é um incauto, talvez você está até me assistindo aqui, e acredita ainda que o Lula está defendendo a soberania nacional contra o Bolsonaro. O Bolsonaro foi bode expiatório nessa história, né? O interesse do Trump, ele pensou assim: não, eu vou juntar o útil ao agradável. Eu já quero sancionar o Lula por causa das... Já quero sancionar o Lula por causa das coisas que o Lula está fazendo, por causa do BRICS, entre outras coisas, e da influência da China aqui. Aí eu já vou aproveitar que eu acho um abuso que estão fazendo com o Bolsonaro, já joga os dois no mesmo balaio. Qual é o real motivo para os Estados Unidos imporem uma tarifa de 50% ao Brasil, muito maior do que a de outros países nesse momento? O interesse tem 5 letrinhas, chama China. Se não prestar atenção nisso, não entende os 50%. O interesse é um recado, primeiro para a América Latina. Olha, presta bem atenção, vocês podem vender commodity para a China, tudo isso, mas hegemonia da China aí dentro não vai ter. Se você me perguntar por que tem hegemonia chinesa na América Latina, pensa no porto de Xangai, no Peru. Ah, é um porto maravilhoso, os chineses botaram 4 bilhões de dólares ali para reformar, vai entrar petroleiro que nenhum outro porto cabe, vai entrar navio de container que nenhum outro porto cabe. Parou em Peru? Desculpa, não é não. Quem já acompanhou os podcasts do Leonardo Trevisan, que é esse senhor aqui, né? Ele é professor de Relações Internacionais da ESPM, tá? Eu já li livros dele, porque quando eu fiz o meu mestrado, para quem não sabe, tá? Eu sou mestre pela Universidade pela Massey University, né? Miami, em International Business, né? Relações Internacionais, Negócios Internacionais.
E aí, o Leonardo Trevisan é professor de Relações Internacionais, então, à época, os professores orientaram livros e deu livros para que a gente acompanhasse, né? Cara, o cara é totalmente, assim, esquerda. Ele não é de direita. Mas se até a galera da esquerda. Você já sabe que é de esquerda, senão não tinha nem brotado ou pisado lá na Globo News, né? Não tinha nem brotado lá. Agora, quando você vê um cara de esquerda falando, não, que culpa do Bolsonaro, que nada. É a influência da China que tá tomando conta do Brasil. Cara, é um cara falando o seguinte, olha, gente, vocês podem vender commodities para a China, vocês podem ter negócios com a China. O problema é que vocês brasileiros, que vocês América do Sul aqui, Maduro, a turminha aí, estão querendo deixar a China dominar um mercado aqui e isso não pode. Vocês estão pondo altas tarifas contra os Estados Unidos para que os produtos americanos não cheguem aqui. E vocês estão reduzindo, arreganhando as pernas para os chineses. É por causa disso que o Trump está metendo louco. Deu para entender a lógica do negócio? Então vamos resumir. Qual é o motivo do Trump? Não, isso segundo o Leonardo Trevisan, segundo a Globo News, não, a G1. Por que o Trump aplicou tarifas? Então pensa comigo, pequeno gafanhoto. É o Moraes ou é o Bolsonaro? Não. É porque o Lula está fazendo todos os negócios errados. China, com Rússia, está anti-americanizando. E é óbvio, se eu declaro guerra contra você, você não vai revidar contra mim? Pois é, o Lula quer ser visto como o grande anti-americano, como o Irã, né, por exemplo. Então, aí o resultado, né? Nós, depois de 9 meses, você vê o resultado, né? Depois de 2 anos e meio de Lula, a gente já está vendo o resultado. Tarifa de 50%. O Trump amenizou e mandou o recado. Ó, isso aqui é só para mostrar para vocês que eu estou de olho em vocês. Então, eu dei essa tarifa, dei aí quase 700 isenções, só que é o seguinte, está sendo aprovada uma lei lá no Congresso americano que vai impor tarifa de 500%. A OTAN já está de olho em vocês. Vocês estão se unindo ao eixo do mal. Pronto. Vocês estão deixando a China tomar conta. Pronto. Acabou o papo. Vamos lá. Eu sou o tipo de cara de direita radical que não observa com razão e sempre com emoção. Tudo da direita é lindo, tudo da direita é maravilhoso. Não. Você chegou agora no canal, você já pode falar, pode me chamar até de isentão, tá? Não tem problema não. Agora, se você já me conhece há um tempo no canal, você fala, não, o Sandro fala umas besteirinhas tem hora, mas pelo menos ele busca razão naquilo que ele fala. Vem cá, eu sou fã de um cara, mais que Bolsonaro, ele é muito mais do que o Bolsonaro. Para mim, ele é o top das galáxias da direita na América inteira, mais até do que o Trump. Quem? Nayib Bukele, de El Salvador. Ele fez o que, para mim, é o sonho que eu busco para o Brasil. A economia, a gente vai arrastando, o brasileiro sempre tem um jeitinho. O maior problema do Brasil chama-se violência. Para mim, minha principal bandeira é a segurança pública, tá? Sonho em andar num lugar onde você pode andar com um Rolex no braço, né? Eu tenho um relógio baratinho aqui, ó, no braço. Eu conto, 1.200, não passa disso, é baratinho, tá? E aí eu tenho um relógio desse e quero andar com ele no pulso, sem medo de ser assaltado. O Bukele entregou isso. Ele pegou um país dominado pelas gangues, um país com a corrupção em níveis estratosféricos, principalmente pelo judiciário de El Salvador, e limpou e se tornou o cara, né? Se o Obama não fosse esquerdista, se fosse um cara que realmente pensasse na nação, ia apontar o dedo para ele e falar "You are the man", e não para essa coisa que nós temos, tá? Agora, o que você precisa entender? Nem tudo que o cara faz está certo. El Salvador aprova o projeto que permite a reeleição sem fim e aumento do mandato. Aí nós precisamos discutir isso aqui. A Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que prevê a possibilidade de reeleição presidencial por tempo indeterminado.
o aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos e o fim do segundo turno nas eleições. Isso abre caminho para que o atual presidente Nayib Bukele continue no poder. A proposta, que reforma a Constituição, foi apresentada ainda nesta quarta-feira e aprovada poucas horas depois. Atualmente, o presidente controla o Legislativo e o Judiciário. Até então, a Constituição salvadorenha não permitia a reeleição imediata. No entanto, essa barreira foi contornada para as eleições de 2024, já que a Assembleia Legislativa, de maioria pró-Bukele, destituiu o Procurador-Geral e os 5 juízes da Câmara Constitucional da Suprema Corte. Tá? Eu tenho um livro, tá? Chama-se Revolução contra o Sistema. Aí eu escrevi o livro. Depois eu vou até deixar disponível para vocês. E esse livro conta a história do Nayib Bukele e como o modelo Bukele poderia ser implementado aqui no Brasil. Tá? O que acontece? O que é o grande problema dessa história? Tá? O que é a grande nhaca dessa história toda? É o seguinte. Hoje, o Bukele está fazendo exatamente aquilo que a gente dita que os autoritários de plantão fazem. Então, se a gente pegar, o Bukele está implementando exatamente o que o cara da Nicarágua, o Ortega, né, o Daniel Ortega, faz. Então, eu não concordo. Tá? Mas o cara é bom, Sandro, ele tem que fazer isso mesmo. Eu concordo com ele ter dado um vral na Suprema Corte corrupta. Eu concordo demais com o fato dele ter perseguido a corrupção. E aí é aquele detalhe, se ele domina a Suprema Corte, a Suprema Corte já não é mais imparcial. Se o Legislativo não é mais imparcial, é todo pró-Bukele, como é que a gente sabe que a corrupção acabou? Esse é o primeiro ponto. Né? Porque o sistema de freios e contrapesos tem que existir. Então, assim, tirar a eleição, a eleição ou autorizar reeleições futuras universais para sempre, aí é falar o seguinte, aquilo que eu critico da esquerda, a direita pode fazer. Tá. Vai se tornar, né, um autoritarismo da direita? Sim. A população pode se beneficiar com isso? Sim. Mas eu não concordo. Tá? Para mim, eleição é eleição, democracia é democracia, seja da direita ou da esquerda. Então, tá, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas a minha visão, minha opinião de leigo, né? Não tão leigo, escrevi um livro sobre o cara e falo de direito constitucional, internacional o tempo inteiro. É que aí a gente tá dando o aso para criar um Daniel Ortega da direita. E aí também não é legal. Aí também não é legal. Tem que usar os mecanismos corretos, adequados, mas eu acho que já extrapola um pouquinho. Pode me xingar. Tá tudo bem. Meu irmão, eu vou te trazer agora uma bomba, mas uma bomba gigantesca. Uma coisa que talvez você nunca imaginou na sua vida. Vai te pegar de surpresa, assim, de uma maneira, assim, sem sombra de dúvida, você nunca imaginou isso na sua vida, né? Uma matéria que a fonte é da Gazeta do Povo, foi publicada até uma semana atrás, mas deve ter passado desapercebido. E aí, hora que eu ler, né, essa matéria, você finge cara de surpresa. Bom, olha isso. Resolveram fazer um estudo. E nesse estudo, eles querem saber se os professores, os docentes em sala de aula, desde o prezinho até lá em cima, se eles têm uma doutrinação ideológica pela esquerda ou se são imparciais os professores. Na sua visão, você acha que a direita, a maioria dos professores são de direita ou de esquerda? Em qual percentual? Vai ser uma surpresa para você. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você sempre soube foi confirmado agora. Teve um estudo de toda a América, não é só do Brasil, de toda a América. E aí ficou claro e evidente que a forma que a esquerda utilizou-se para dominar o discurso, dominar todo o discurso, foi tomando conta das escolas. 85% dos professores são de
esquerda. Sobra o quê? 15%? Né? 15% de professores são neutros, centrão e sem partido. E vamos pôr 10%? Não, nem direita nem esquerda. 5% de direita, no máximo. Deu para você entender o porquê a esquerda dominou tanto assim o discurso por tanto tempo? Saiu um estudo essa semana, foi divulgado na Gazeta do Povo e em vários outros jornais, que a pessoa tem uma tendência muito grande de ser de esquerda enquanto é jovem. É óbvio que é por causa disso, dos professores. Né? Os professores são exemplos dos alunos, ou deveriam ser. Então, os professores, os teacher, né? Os teacher, né? Os professorzinhos, né? Que adoram um iPhone, mas se dizem de esquerda, porque a grande maioria ganha o quê? Ganha dinheiro público. Porque os professores de escolas particulares ou de cursinhos tendem a ser menos left people, tá? Esses caras, quando são mais jovens, né? Nós, mais jovens, a tendência é ser mais revolucionário, é comprar o discurso dos professores. Com o passar do tempo e com a vinda das responsabilidades, tende a sair da esquerda e, ao assumir responsabilidades, vir para a direita. Isso é um estudo, né? Que cerca de 70% migra da esquerda. Os jovens, 60%, 70% são de esquerda e, ao crescer e casar e adquirir família e ter filhos, migram para a direita depois. Hoje eu falo sem medo nenhum, tem 70% de direita no Brasil, tá? Porque o pessoal está envelhecendo. O contraponto aí é com os mais jovens, né? Mas tem mais gente de direita. Então, assim, hoje o domínio, a dominância da esquerda é por causa dos professores. Resumo aqui para vocês. Se um presidente assumir e ele quiser realmente resolver o problema do país, é uma reforma da Constituição. E na reforma da Constituição, tudo começa do zero. Eu posso despedir todos os professores na hora, brau. Eu tenho um poder constitucional originário. No originário eu começo do zero. Um dia, mudar a Constituição ou mudar as regras, onde os professores têm que passar por toda uma repaginada. Quem é de direita faz uma tendência forte a influenciar, né, as pessoas de direita a buscar serem docentes, serem filósofos. Eu sou formado em filosofia, né? E sou de direita. Sou uma peça rara, uma exceção. Eu sou formado em direito. Tudo esquerdista. Ô raça para ter gente de esquerda é o tal do advogado, né? Tudo adora defender uma vítima da sociedade. Então, seria começar com a nova estruturação para, num longo prazo, né, isso aí está balanceado. A esquerda descobriu como dominar todo o discurso, utilizando professores. Né? Vamos pegar um vídeo do Serrão aqui sobre o Eduardo Tagliaferro. Vamos escutar. É o seguinte, o Serrão, né, ele fez um vídeo. Nesse vídeo lá da revista Oeste, né, o Serrão discutiu, né, a participação do Eduardo Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro era o assessor do ministro Alexandre de Moraes. Ele que tomava conta, ele era o chefe do setor de desinformação, né? Ou seja, perseguia os opositores políticos e mandava todo mundo para o inquérito das fake news. Bom, e aí o que acontece? O Eduardo Tagliaferro teve um dia, ele entrou num conflito, não lembro o que é, se foi briga familiar, não sei, e acabou sendo preso. Segundo ele, a polícia civil pegou o celular dele, pegou todas aquelas informações, fez um backup e jogou isso para a imprensa e descobriu-se, né, que havia um direcionamento de quem seria perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, o que é um assinte contra a democracia. E aí agora, né, ele fugiu para a Itália, o Tagliaferro,
virou alvo do ministro Alexandre de Moraes, está no inquérito das fake news, fugiu para a Itália e disse que vai fazer todas as denúncias sobre como funcionava o direcionamento de investigações por parte do ministro Alexandre de Moraes. Olha o que o Serrão falou sobre isso. Essa criatividade que Tagliaferro está revelando agora deixa claro o quanto a eleição passada acabou sendo uma eleição espúria do ponto de vista democrático. Porque uma eleição tem que ser livre. Uma eleição não pode ser realizada sob censura. E nós tivemos censura nessa eleição passada e retrasada. A eleição presidencial que ele se refere, quando ele era assessor especial de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral sobre a presidência do ministro Alexandre de Moraes, ali nós tivemos uma eleição sob exceção, com o comando, com a atuação também da ministra Carmen Lúcia, que adotou medidas de exceção nessa eleição, também tivemos uma eleição fora do padrão da normalidade que se espera numa democracia. Então, Tagliaferro tem muito a declarar e espero que ele declare, revele a verdade. Da mesma forma como aqueles funcionários da norte-americana USAID, ou USAID, que fizeram uma parceria muito estranha com o Tribunal Superior Eleitoral para produzir um manual, o livro que define o que seria desinformação para ser atuada, autuada e combatida pelo time do Eduardo Tagliaferro. E essa criatura... Pois é, situação tensa. E é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta no nosso chá da tarde, tá? Não sei se vai ter jantar hoje, não. Não sei se eu consigo fazer os 4 vídeos, mas no nosso chá da tarde a gente tá aqui para bater mais um papo com vocês. Grande abraço, vejo vocês no próximo editorial.